Nascimento da Igreja Messiânica Mundial. Por que foi criada a nossa Igreja? Ao examinarem a cultura moderna, que há milhares de anos a humanidade vem edificando com incansável esforço e dedicação, todos ficam encantados ante o seu aspecto esplendoroso e seu incrível progresso aparente. É desnecessário dizer que os homens da atualidade louvam e tecem os maiores elogios a essa cultura. Entretanto, ao observarmos o outro lado, isto é, o seu conteúdo, deparamo-nos com algo inesperado. Ele é exatamente o contrário da parte exterior. O que se opõe a esta é naturalmente o campo espiritual, em que não se vê nenhum progresso, podendo-se até pensar que os homens da antiguidade eram melhores. No presente, se pesássemos em uma balança o bem e o mal que existem no coração dos seres humanos, veríamos que, infelizmente, o mal tem muito mais peso. A influência maléfica que tal realidade exerce sobre a sociedade humana é muito maior do que poderíamos imaginar. Isso se torna bem claro ao constatarmos que a guerra, o maior dos sofrimentos humanos, a doença, a pobreza, o crime, as calamidades naturais, enfim, todas as ocorrências desagradáveis, ao invés de diminuírem, tendem a aumentar. Assim, é estranho que a cultura espiritual não acompanhe o progresso da cultura material e as pessoas não manifestem nenhum questionamento a respeito. Pelo contrário, vão se deixando inebriar pela cultura material, incrementando-a cada vez mais. Por que será que os religiosos, os cientistas, os políticos e o grande número de intelectuais em todos os países não despertam para essa realidade? Dentre eles, talvez haja algumas exceções, mas tais pessoas nada fazem, pois, não conhecendo os fundamentos da questão, consideram um fato inevitável. Parece que elas estão resignadas, acreditando que se trate de uma condição inata da humanidade. O principal desejo do ser humano é ser feliz, e ele veio empregando toda a sua inteligência, utilizando-se dos mais diversos meios para concretizá-lo. Sem dúvida, esse desejo se tornou uma utopia, a aspiração de um mundo ideal. Nesse sentido, inicialmente, a humanidade procurou apoio na religião. Como a possibilidade de atingir seu objetivo unicamente pela religião tornava-se pequena, procurou alcançá-lo mediante a educação, a moral, a filosofia e outros meios surgidos na China e no Ocidente a partir da Idade Média. Na China apareceram sábios como Confúcio, Meng Tzu e Zhu Xi. No Ocidente, educadores e filósofos como Sócrates, Kant, Hegel e outros. Logicamente, a humanidade depositou suas esperanças nesses meios. A partir do século XVII, porém, começou a se destacar no Ocidente a ciência materialista, e reformas gradativas foram ocorrendo em todos os setores. O desenvolvimento da civilização mecânica deu origem à Revolução Industrial, e o mundo inteiro ficou encantado com a ciência. Assim, ao invés de continuar seguindo caminhos longos e tortuosos como os da religião e da moral, considerou-se que, para aumentar a felicidade do ser humano e construir o mundo ideal, não havia meio mais eficiente que a cultura científica, visível, palpável e comprovável, o que é compreensível. Além do mais, constatando que quanto mais adiantada é a cultura de um país, mais rico e próspero ele é, mais armamentos esse país possui, mais abençoada é a vida de sua população, mais ele é respeitado pelo mundo, chegando seu poder a influenciar as nações vizinhas, os países, disputando entre si, procuraram imitá-lo. Em vista disso, a cultura científica foi evidenciando um rápido progresso, até chegar ao estágio atual. Uma vez que a humanidade se deslumbrou demasiadamente com ela,
depositando-lhe excessiva confiança, seu lado espiritual acabou enfraquecendo e seus preceitos morais decaíram. Assim, buscando apenas as coisas visíveis, os seres humanos, inconscientemente, acabaram por se tornar escravos da ciência. Aqueles que, na verdade, deveriam dominá-la, passaram a ser controlados por ela. É o que se percebe atualmente. Por esse motivo, podemos dizer que estamos em um beco sem saída, a um passo da catástrofe mundial, e que o futuro da humanidade corre um sério perigo. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos, não se sabe quando, tendo-se chegado a um momento e que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual, mas já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica. Avançou-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior que o do próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade, com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade: reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura, que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Neste contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem vários níveis: superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas as visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisa sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar mais explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus, aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei,
Mukyoku, Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo, e para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou, é a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Darei uma prova do que escrevi anteriormente. Nos Estados Unidos, começou a usar-se ultimamente a expressão Estado Mundial, World State. Não é preciso nem dizer que esta união representa o mundo ideal e que a civilização material se desenvolveu a ponto de torná-lo possível. Afinal, por mais que se fale em construir o paraíso terrestre, se a cultura for de baixo nível, se os povos e os países estiverem isolados uns dos outros e os meios de transporte forem precários, o mundo não terá transparência e não se conseguirá alcançar uma coesão do pensamento da humanidade, que é o fundamental. Visto que finalmente chegamos à época da criação da nova cultura, é preciso conhecer de antemão como se caracteriza a magnífica concepção desta nova cultura. Para tal, Deus se utiliza de um ser humano como seu instrumento e, naturalmente, realiza sua grandiosa obra. Considerando que a pessoa escolhida sou eu, não é nada difícil entender a razão pela qual a Igreja Messiânica Mundial foi criada. Deus revela-me a todo instante o plano do paraíso, e eu o ponho em prática conforme suas ordens. Ao mesmo tempo, o que houver de útil na velha cultura será mantido, e o que não o for, ele o reformará, tornando-o útil. Este é o grande amor de Deus. Fora isso, o que não puder ser aproveitável, infelizmente, será eliminado para sempre. E o que é isso senão o juízo final? Realmente constitui um motivo de gratidão e também de temor. Lamentavelmente, embora eu apresente os fatos tal como eles me foram revelados por Deus, os materialistas os interpretam de forma herética, atacando-me com severas críticas. Isso é natural, pois durante longo tempo os seres humanos só tiveram a experiência de viver uma das formas da cultura, a espiritual ou a material, de modo que eles não podem compreender facilmente a nova cultura equilibrada, que não pende para nenhum dos lados. As pessoas que estão do lado da cultura espiritual dizem que as graças materiais manifestadas por nós são realizações de uma fé de nível inferior, que busca apenas as coisas materiais. Elas consideram fé superior aquela que busca unicamente a satisfação espiritual e se contentam com uma sucessão de palavras eruditas, de difícil compreensão. Entretanto, os resultados obtidos pelas religiões teóricas para salvar um grande número de pessoas são insignificantes. E eu creio que essa é a causa da estagnação das religiões tradicionais. Já os que estão do lado da cultura material, devido à valorização exagerada do materialismo, afirmam que, além das coisas visíveis, tudo não passa de superstição. Naturalmente, não veem motivos para crer na existência de Deus. E o pior é que, sobretudo entre a classe dirigente e a classe intelectual do Japão, é grande o número de pessoas com essa postura. Assim, elas enxergam nossa igreja como supersticiosa e opõem-se a ela, escrevendo sobre ela ou atacando-a verbalmente. Os mais extremistas chegam a pedir que o povo se acautele e que evite aproximar-se dela. Influenciado por essa atitude, o grande público não consegue compreender o que realmente somos e tende a hesitar em nos conhecer. Consequentemente, a maioria dos intelectuais, sem o saber,
constitui um obstáculo para a nova cultura. Sempre que nasce algo novo, fatalmente surgem opositores. Isso se verifica tanto no Ocidente como no Oriente. Podemos dizer que é a triste predestinação de todos os anunciadores de uma nova época. O mais engraçado é que, quando advém uma teoria de nível não muito superior ao da cultura vigente, os intelectuais a exaltam. Isso ocorre porque as pessoas que receberam uma educação representativa da cultura tradicional têm maior facilidade para entender teorias desse nível. Os detentores do Prêmio Nobel enquadram-se em tal categoria. Todavia, quando surge uma teoria muito elevada, distante do nível cultural da época, os intelectuais, por não a compreenderem de forma alguma, consideram-na herética, combatem-na e tentam neutralizá-la. Isso também se evidencia na Europa, conforme podemos constatar pelos sofrimentos infligidos a precursores como Jesus Cristo, Sócrates, Copérnico, Galileu, Lutero e outros. A teoria exposta por mim é muito mais inovadora que a desses precursores, adiantada 1 ou 2 séculos em relação à época atual, e por esse motivo as pessoas que a ouvem pela primeira vez e aquelas que estão presas à cultura tradicional ficam boquiabertas e não pensam em analisá-la devidamente, simplesmente rechaçam-na, afirmando de forma taxativa que se trata de mera superstição. Reflitamos. Se ela não passa de uma teoria excêntrica, por que será que, sem sofrer o menor abalo, nossa Igreja continua se expandindo, embora receba tantas censuras e ataques e seja reprimida pelas autoridades? Deve existir alguma razão. Não sei quantas vezes ela percorreu caminhos espinhosos e atravessou chuvas de flechas. Apesar de tudo, a obra de construção do paraíso terrestre está avançando bem mais rápido do que se esperava. Inegavelmente, isso é de difícil compreensão pela lógica humana. O fato é que, uma vez se tornando membro da Igreja Messiânica Mundial, qualquer pessoa consegue manifestar um poder semelhante ao do fundador de uma religião. Um simples fiel manifestar milagres é coisa mais do que comum em nossa Igreja. São maravilhosas graças recebidas nesta vida. Ao mesmo tempo, por meio de nossos ensinamentos, esse fiel consegue captar a essência da vida, despertar para a verdade, melhorar sua vida cotidiana e ficar mais alegre. Sustentado por inabalável fé, pode até mesmo vislumbrar o futuro. Assim, ele passa a viver com verdadeira paz interior. A prova mais evidente é que, com o decorrer do tempo, seu semblante melhora. Isso se verifica porque, uma vez que o sangue é purificado, a saúde aumenta, desaparecem as incertezas quanto ao futuro, o caráter se eleva e esse fiel se torna uma pessoa virtuosa. Dessa forma, ganha maior confiança de terceiros e por eles é amado e respeitado. A condição fundamental para se construir o paraíso terrestre, objetivo de nossa religião, é que o indivíduo se eleve e adquira a qualificação de um ente paradisíaco. Como o mundo é uma coletividade formada por indivíduos, se o número de pessoas com essa característica aumentar, obviamente surgirá o paraíso terrestre, por Meishu Sama, em 20 de novembro de 1950. Luz do Oriente. O segredo da boa sorte. Já escrevi a respeito deste assunto em outras oportunidades, mas vou aprofundá-lo porque quanto mais observamos o mundo atual, mais percebemos que é grande o número de pessoas infelizes. É desnecessário dizer que, desde a antiguidade, não existe para o ser humano uma questão tão complexa
quanto ter ou não ter sorte na vida. Talvez o ser humano esteja fadado, desde o momento em que passa a se perceber como pessoa até o momento que morre, a nunca se libertar do desejo de obter a sorte. Isso porque, geralmente, quanto mais se quer entender algo, mais difícil é compreendê-lo. Por essa razão, quando se assimila um mínimo que seja, já é uma grande coisa. Felizmente, compreendi claramente o fundamento para se ter sorte na vida. Além disso, após colocá-lo em prática, verifiquei que não há o mínimo de erro, de modo que o exponho com plena convicção. Como todos sabem, não existe nada tão abstrato e difícil de se obter quanto a sorte. Ademais, por ser algo que independe da própria pessoa, a única alternativa é deixar-se ficar à mercê dela. Eis o que é a sorte. A frase "a vida é uma grande aposta" faz todo o sentido. Por conseguinte, até mesmo pessoas tidas como sábias, que aparentam ter desistido de buscar a sorte, não conseguem desapegar por completo, e talvez esta seja a sina do ser humano. Diante disso, é o desejo de querer agarrar a sorte a todo custo que possibilita levar a vida adiante. É por esse motivo que as pessoas passam a vida quebrando a cabeça, em uma busca desenfreada pela realização de seus desejos e ambições. Não existe nada mais irônico do que a sorte. Quanto mais tentamos agarrá-la, mais ela foge. No Ocidente, existe um ditado que diz: "Agarre a sorte pelo cabelo", pois caso se perca a oportunidade, ela não voltará mais. É exatamente isso. Pela minha longa experiência, sinto que a sorte vive zombando de nós. Parece fácil agarrá-la, mas nunca conseguimos. Quando está bem diante dos nossos olhos e se tenta apanhá-la, ela acaba escapando. Quanto mais se persegue, mais rapidamente ela foge. Essa tal da sorte é mesmo muito complicada. Todavia, devo dizer que eu consegui alcançá-la de fato. O que dificulta a minha explicação sobre isso é que existem pontos difíceis de serem compreendidos pelas pessoas que não professam a fé. Isso porque elas olham somente a parte superficial das coisas e não o que está em seu interior. Aliás, não conseguem fazê-lo. No caso da sorte, a causa está justamente nessa parte interna. Sem ter tal compreensão, é impossível alcançá-la. Por exemplo, quando o ser humano movimenta o corpo, não é o corpo em si que se move. O que o faz mover é a consciência, que está no seu interior. Com a sorte, ocorre o mesmo. O ponto-chave é o seu interior. Vou explicar melhor. A parte superficial a que me refiro é o mundo material, e a parte interior é o mundo espiritual, um espaço invisível. Esta é a estrutura deste grande mundo estabelecida pelo Criador. Da mesma forma que a consciência move o corpo, o mundo espiritual movimenta o mundo material. Em tudo, o mundo espiritual é o principal, e o mundo material o secundário. Portanto, mesmo em se tratando da sorte, basta que o espírito se torne afortunado no mundo espiritual. Quando isso se refletir no corpo material, obviamente passa-se a ter sorte na vida. Darei explicações mais detalhadas sobre o mundo espiritual. Ele possui um sistema hierárquico mais imparcial e rigoroso do que o do mundo material. É constituído de 180 camadas, distribuídas em 3 planos de 60 camadas cada um. Naturalmente, o plano de cima é o paraíso, o de baixo é o inferno, e o do meio é o plano intermediário, correspondente ao mundo material. Talvez o homem contemporâneo não acredite em minha teoria de imediato. Entretanto, como Deus me revelou isso detalhadamente, e além disso, adquiri o mais profundo conhecimento sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, por meio de minha longa experiência, não há o menor erro no que estou afirmando. Como prova disso, existem inúmeras pessoas que, acreditando e praticando o que acabo de dizer, conseguiram obter sorte na vida
e eu me incluo entre elas. Se me analisarem objetivamente, poderão constatar meu estado de felicidade. Falarei um pouco mais sobre as camadas espirituais mencionadas há pouco. O corpo físico do ser humano está no mundo material, e o espírito, por sua vez, localiza-se em uma das 180 camadas do mundo espiritual. Essa localização é algo como um registro do espírito. No entanto, ela não é fixa, isto é, oscila constantemente para cima ou para baixo. Uma vez que o destino do ser humano acompanha essa oscilação, o ser humano deve esforçar-se para elevar-se às camadas espirituais mais altas. Evidentemente, as camadas baixas representam o próprio inferno, um mundo de trevas, de doença, de pobreza, de conflito, repleto de demônios e seres monstruosos, em um turbilhão com todos os tipos de sofrimentos. Ao contrário disso, quanto mais altas forem as camadas, melhores serão as condições. Trata-se de um mundo ideal, pleno de saúde, prosperidade e paz, semelhante ao paraíso do budismo e do cristianismo, pacífico e iluminado. As camadas intermediárias são um meio termo entre os dois mundos citados. Conforme vimos, a posição do registro no mundo espiritual projeta-se de maneira idêntica na matéria, refletindo-se no destino da pessoa. Sendo assim, fica claro que elevar a posição do espírito é o princípio fundamental para se obter sorte na vida. Como nos mostra a realidade, existem muitas pessoas que progridem na vida e passam a ser alvo da inveja alheia. Elas se mantêm deslumbradas e pensam que esse sucesso continuará eternamente. Um dia, porém, inesperadamente, fracassam e se veem arruinadas, retornando ao estado anterior. Isso se verifica pelo desconhecimento do princípio citado e pela demasiada confiança na força humana. Além do mais, mesmo que tenham obtido êxito no aspecto material, seu espírito está no inferno, pois o fizeram por meio do sofrimento alheio e forçando situações. Por conseguinte, pela lei espírito precede a matéria, seu destino refletirá isso. O espírito, assim como a matéria, tem peso, de modo que se for pesado, cairá no inferno, e se for leve, elevar-se-á ao paraíso. A conhecida expressão peso do pecado refere-se exatamente a isso. As más ações nublam o espírito e o tornam pesado. Ao contrário, as boas ações o tornam leve, fazendo-o elevar-se. Portanto, acautelar-se contra o mal, não cometer pecados e praticar o bem o máximo possível, torna o espírito leve. Este é o segredo para se obter a sorte na vida. Sendo esta a verdade, afirmo que não há outro método para obtê-la. Embora tudo isso seja teoricamente compreensível, na hora de se colocar em prática é que fica complicado. Existe, porém, um método fácil para se conseguir isso: a fé. Logo, quem realmente deseja obter sorte na vida deve, em primeiro lugar, ingressar na fé. Por Meishu Sama, em 3 de fevereiro de 1954, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Sozinho não é suficiente. Desde os tempos antigos, a começar por Jesus Cristo, surgiram inúmeros homens santos que, com o propósito de salvar o ser humano, manifestaram milagres e realizaram grandes feitos que ainda hoje se distinguem de forma brilhante na história das religiões. Quando consideramos a cura de doenças, a realidade nos aponta que tal poder só era evidenciado de indivíduo para indivíduo. Sendo assim, é impossível que um único indivíduo, agindo sozinho, consiga salvar um grande número de doentes. Vejam Jesus Cristo. Ele fez com que um cego voltasse a enxergar e um paralítico a andar. Exorcizou o demônio de pessoas com doenças espirituais
e tudo isso constituiu maravilhosos milagres. Já que essas curas ocorriam individualmente, conforme já mencionei, é natural que não tenham atraído a atenção das multidões naquela época. Entretanto, a verdade é que os milhares de fiéis da nossa Igreja operam diariamente milagres como os citados. Daqui em diante, o número de pessoas capacitadas a curar enfermidades aumentará vertiginosamente. Visto que paulatinamente muitas serão salvas, é possível prever que isso suscitará uma grande questão mundial no futuro. Dessa forma, nosso método de tratamento de doenças é, sem dúvida, uma admirável medicina. Todavia, como nosso objetivo final é construir um mundo ideal e paradisíaco, almejar apenas a saúde física não é suficiente. Precisamos igualmente alcançar a saúde espiritual. Melhor dizendo, criar o ser humano perfeito, equilibrado física e espiritualmente. Com o aumento de pessoas com tais características, formaremos o paraíso terrestre. Finalmente chegou a era dos céus, e o que expus até aqui constata que surgimos como a religião da misteriosa força. A melhor prova é que basta ingressar em nossa igreja para que qualquer pessoa se torne apta a manifestar, de imediato, o milagroso poder de cura das doenças. Por Meixo Sama, em data não especificada, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. O Espírito precede a matéria. 2. Sem dúvida, a ciência moderna é materialista. Ao se desenvolver, tendo como objeto de pesquisa aquilo que é visível, palpável e tangível, ela assimilou, até certo ponto, apenas o aspecto superficial dos fenômenos, sem se dar conta de algo importante existente no interior dos mesmos. O que será isso? Trata-se de algo semelhante ao nada, chamado de espírito. Este é, com certeza, o centro de tudo, e até que isso seja reconhecido, por mais que se diga que a ciência tenha progredido, não passará de um avanço incompleto e desequilibrado. Por essa razão, não há como surgir uma cultura verdadeira. Somente quando esse ponto for esclarecido, os problemas até então considerados insolúveis poderão ser sanados facilmente. Isso se dá por dizer respeito a uma lei universal, segundo a qual o espírito precede a matéria. Em outras palavras, o espírito governa a matéria em todos os aspectos. Por exemplo, quando alguém se move, de forma alguma o corpo se movimenta por conta própria. Essa circunstância decorre do comando da vontade, a qual é invisível. Inclusive, o milagre tem sua origem no espírito e se reflete na matéria. Por conseguinte, é preciso primeiramente reconhecer esse princípio. Para tanto, por ser mais fácil de compreender, tentarei explicar utilizando a doença como exemplo. Fundamentalmente, a doença é um fenômeno que surge no corpo físico. Ela é o efeito e sua causa, sem dúvida, se encontra no espírito. Em outras palavras, primeiramente aparecem nuvens espirituais em um ou vários pontos do espírito, que se projetam no corpo e ocasionam a enfermidade. Assim sendo, é evidente que basta eliminá-las para se dar a cura. Nesse sentido, uma vez que a raiz da doença se acha no espírito, é óbvio não ocorrer a cura através da medicina, já que esta visa apenas ao corpo físico. O tratamento sintomático consiste nisso. Vê-se assim que a medicina moderna está completamente equivocada e precisa, o quanto antes, despertar para a realidade e recomeçar. Além do mais, é impossível permanecer calados diante do grande número de pessoas vitimadas que sofrem com o trágico destino resultante dessa ignorância.
Felizmente, a salvação de Deus surgiu em meio a isso. Em outras palavras, a mim foi designada por Ele a importante missão de corrigir os erros da medicina. Tais falhas não se limitam a ela, mas abrangem os demais setores da cultura. Vejamos outro exemplo: o alto índice de crimes. Semelhantemente à doença, trata-se de um efeito que se manifesta na superfície, que é a matéria. Por não perceber que a origem está no espírito, isto é, na alma, o ser humano, de forma semelhante à medicina, utiliza tratamentos baseados apenas nos sintomas. Na tentativa de resolver o problema da criminalidade, aplica punições que, assim como o uso de emplastros, são ações paliativas. Portanto, por maior que seja o esforço, os crimes, como sempre, permanecem em elevado número. Em vista disso, a reforma da alma só é possível na religião. É urgente que percebam essa realidade. Conforme evidenciado nestes dois grandes exemplos mencionados anteriormente, a causa reside em ignorar o espírito, e o milagre é o meio para esclarecer tudo isso de forma completa. Por Meishu Sama, em 10 de setembro de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. O banho interno do corpo. Tenho escrito constantemente sobre os erros da medicina moderna, pois, até hoje, é costume associar as doenças a médicos e medicamentos. Nesse sentido, por mais que as pessoas, em sua maioria, estejam cientes a respeito da teoria apresentada por nós, elas hesitam em colocá-la em prática. Portanto, para ajudá-las, escreverei mais claramente, e acredito que entre as doenças, o resfriado seja o mais fácil de se entender. Assim que a pessoa se resfria, subitamente surgem-lhe sofrimentos como febre, tosse, catarro, espirro, coriza, dores de cabeça e nas articulações. Em razão disso, procura um médico de imediato. No entanto, existe um problema com relação a esse procedimento. Ao mesmo tempo que ela acha ser um simples resfriado, surge a preocupação de que, caso se descuide, ele se transforme em algo mais sério ou até mesmo possa ser o início de uma grave moléstia. Assim sendo, segue fielmente a orientação médica e aguarda a cura. A fim de fazer com que o corpo aqueça e transpire, alguns indivíduos recorrem a aspirinas, chás de ervas e raízes, gemadas com saquê, laranja torrada, além de usar muitos cobertores. Por outro lado, os que têm mais recursos financeiros e são medrosos, não adotam esses métodos por considerá-los paliativos. Receando que esse cenário piore e se torne irreversível, eles procuram um médico de confiança e lhe fazem várias perguntas. Contudo, por desconhecer até mesmo a causa do resfriado, a medicina não é capaz de oferecer explicações claras, o que, consequentemente, gera intranquilidade. Essa situação é previsível, uma vez que o próprio médico, no fundo, temendo que o resfriado possa evoluir para uma pneumonia, recomenda cuidados e repouso absoluto, e, no máximo, diz palavras formais como cuide-se bem, deixando o paciente bastante inseguro. Este, sem opção e assustado, passa o dia medindo a temperatura. Do nosso ponto de vista, esta é uma realidade bastante absurda. Conforme tenho dito sempre, não há nada melhor que o resfriado, pois ele elimina as toxinas acumuladas no corpo. À medida que as toxinas dissolvidas pela febre são expelidas em forma de catarro, coriza, suor, entre outros, a pessoa se recupera, sente-se revigorada e se torna ainda mais saudável. Em outras palavras, a purificação interna do corpo se verifica espontaneamente. Por conseguinte, não há nada mais gratificante.
Fazendo uma analogia, basta pensar que o banho é a higiene da parte externa do corpo e o resfriado da parte interna. Assim como o banho retira as sujeiras da pele, o resfriado faz sair as acumuladas no interior do corpo. Portanto, o catarro, a coriza e o suor constituem impurezas. Evidentemente, a pele pode ser lavada com as mãos, mas isso não é praticável no que se refere ao interior do corpo. Todavia, a natureza é maravilhosa, pois o resfriado remove a sujeira interna. Não é incrível como Deus, o Criador, fez tudo com perfeição? Assim sendo, devemos agradecer o resfriado e, na medida do possível, não evitá-lo. Este é o melhor meio para se obter a saúde, afinal, é o método de saúde criado por Deus. É evidente que só por compreender essa lógica, as preocupações se reduzirão a menos da metade. Ao invés de tratar o resfriado, é melhor deixar que ele siga seu curso natural, pois assim a cura se dará a contento. Os senhores entenderão melhor ao tentar praticar isso na próxima vez que o contraírem. Além do mais, à proporção que a limpeza interna se verificar, a incidência do resfriado diminuirá gradativamente. É misterioso que uma teoria tão simples não tenha sido compreendida até hoje. Portanto, acredito que não exista alguém tão tolo quanto o ser humano. Visto que ele sente pavor do resfriado e, ao pegá-lo, gasta dinheiro desnecessário, sofre duramente por não poder mais trabalhar e acaba tendo tuberculose. Sinto vontade de dizer: sofredor, teu nome é ser humano. Entretanto, não é só isso. Nesta questão, o problema é o medicamento. De acordo com o mencionado anteriormente, a medicina, por interpretar de forma contrária à limpeza interna do corpo, tenta interrompê-la e, para tanto, usa a substância tóxica denominada medicamento. Contudo, no mundo não existe nenhum remédio realmente eficaz. Se precisasse citar algum, diria que é o arroz. Isso porque, além de ser altamente nutritivo e não intoxicar o organismo, é indispensável para o ser humano manter-se vivo. Por essa razão, aquilo que atualmente é apreciado e chamado de medicamento, na realidade não passa de veneno, e por seu efeito impedir a cura, não existe equívoco maior. Por que o ser humano incorreu em tão grave erro? O sofrimento causado pelo processo de limpeza, temporariamente aliviado pelos medicamentos, fez com que ele tivesse a ilusão de cura. Com efeito, o medicamento é como se fosse um fruto proibido. Todavia, há algo ainda mais sério. A maior parte das toxinas medicamentosas introduzidas fica retida, mesmo depois de anos ou décadas, e acaba se solidificando em várias partes do corpo. Isso desencadeia uma ação purificadora, que é o próprio resfriado. Se o deixarmos transcorrer sem interferência, com certeza a cura se sucederá. No entanto, o uso deliberado de medicamentos complica o quadro, acarreta doenças secundárias e piora a condição a ponto de colocar a vida em risco, o que me deixa perplexo e sem palavras. De acordo com o exposto, a origem das doenças efetivamente reside nas toxinas medicamentosas. Logo, se o ser humano deixar de usar os remédios e fizer o máximo para se resfriar, garantirá boa saúde e longevidade. Além de descobrir esse grande erro cometido pela humanidade, ensino o método de eliminação das toxinas medicamentosas, o Diorei. Dessa forma, é concebível entender quão grandiosa é minha obra de salvação. Creio que concordarão que a construção do paraíso terrestre, preconizada por mim, isento de doença, pobreza e conflito, não é vaidade ou exagero. Por Meishu Sama, em 12 de março de 1952, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. A importância do olhar crítico na forma como vemos os fatos.
Outra coisa perigosa é acreditar piamente no que as pessoas dizem. Logo, por mais que ouçam o que foi dito e o considerem correto, devem primeiramente analisar se o que foi mencionado está de acordo com a vontade de Deus. No caso de encontrarem alguns pontos que pareçam estar em desacordo com a vontade divina, consultem os escritos divinos. Dessa forma, como a maioria dos assuntos é abordada em algum dos escritos, analisem a questão e tomem uma decisão. Muitos erros são cometidos quando vocês não agem assim. Há cerca de 5 ou 6 dias, adquiri um quadro de Musashi Miyamoto. A compra ocorreu porque, ao visitar uma loja de antiguidades, vi o quadro pendurado em um canto da loja. Ao observá-lo, percebi que era muito bem feito. Ao perguntar de quem era, responderam que era de Musashi Miyamoto. Tratava-se da pintura da imagem de Bodhidharma, com a assinatura Niten, comparável às pinturas da dinastia Sung. Eu queria muito essa obra e a comprei. Provavelmente, artistas contemporâneos como Kokei e Yukihiko não chegam a seus pés. Trata-se, portanto, de uma questão de técnica. Uma vez que a exibirei no museu em breve, compreenderão o que digo ao vê-la. Neste sentido, um aspecto que me chama a atenção é o fato de Musashi ter se esmerado na prática do Kenjutsu, mas não tanto a pintura, e pouco pesquisou sobre essa forma de arte. Isso explica porque esta se reflete em outras áreas, quando alguém se destaca em uma habilidade artística. Imaginemos que uma pessoa tenha vários talentos. Quando ela se sobressai em um deles por ter alcançado um excelente nível, as outras habilidades também se desenvolvem. No final, tudo se equipara. Portanto, se a pessoa atingir a habilidade máxima nas artes marciais, a pintura também acompanhará essa evolução com o tempo. Em suma, basta a alma elevar-se. Eu sou o exemplo mais claro. Nunca fui assistente de jardineiro ou carpinteiro. Fiz sozinho até mesmo o jardim e a arquitetura da edificação mais recente. Quando atingimos determinado ponto, tudo alcança o mesmo patamar. Concretizei o museu que considero ser do mais alto nível. Talvez não se encontre quem projete algo assim nos dias de hoje. Se eu não fosse um fundador de religião, seria ridicularizado, menosprezado. Enfim, quando virem o museu, entenderão sua grandiosidade. Não é conversa fiada. Seguindo essa lógica, compreenderão as obras de arte. É bom apreciar boas obras de arte assim. Ao admirarmos obras-primas de um mestre, nossa alma se conecta a elas e o olhar se torna mais apurado. Quando o olhar se aprimora, ele se reflete igualmente em outras áreas e o olhar crítico se desenvolve. Isso não diz respeito somente à arte. Ele se aperfeiçoa a respeito de tudo e, assim, o Chieshokaku também se eleva. O Chieshokaku é, em si, o olhar crítico. Discernir se algo é bom ou ruim, verdadeiro ou falso, depende desse olhar. Portanto, a visão crítica do ser humano sobre as coisas é o mais importante. É por essa razão que gosto de obras de arte como as que mencionei e o museu tem tanto valor. A excelência da arte antiga é notável. Hoje em dia, coisas triviais são valorizadas devido à ausência do olhar crítico. Isso se sucede porque as pessoas não gostam de obras de excelência. Nesse sentido, acredito que o museu desempenhará um importante papel. Ver obras antigas e magníficas muda significativamente a forma de pensar das pessoas. O exemplo mais claro é o fato de que todos os artistas que preferem esse tipo de obra se tornam relevantes. Meu favorito é Eiji Yoshikawa, que admiro há mais de 30 anos e cujas obras adquiro até hoje. Além dele, há Jiro Ozaragi e Yasunari Kawabata, por quem tenho grande apreço, bem como por Jun Takami.
Aliás, já trouxe uma obra dele para mostrar em certa ocasião. Ultimamente, ele está se tornando bem famoso. É discípulo de Yasunari Kawabata e sua obra tem chamado bastante atenção. Em termos de pintura a óleo, gosto muitíssimo de Ryuzaburo Umehara, cujas pinturas são as melhores. Na próxima exposição do museu, vou exibir uma ou duas de suas melhores pinturas a óleo. Não tenho vontade de expor nenhuma outra pintura a óleo no museu. Não vejo sentido em fazê-lo. Ryuzaburo Umehara tem algo que outros pintores não possuem. Há poucos dias participei de uma reunião com artistas plásticos e descobri que ele, do mesmo modo, gosta de antiguidades, o que influencia seu trabalho. Falando novamente sobre Eiji Yoshikawa, em sua obra-prima Musashi Miyamoto, ele cita Koetsu e o monge Soho Takuan. O fato de ele ter se interessado por esse tipo de assunto, incluindo-os em sua obra literária, demonstra o quanto era diferente. Como a conversa pode se estender, vou parar por aqui. Por Meishu Sama, em 7 de junho de 1952. O Caminho da Flor. Os espíritos malignos detestam flores. Interlocutor: gostaria de saber a razão pela qual uma unidade religiosa não se expande. Meishu Sama: é porque há uma falha em algum ponto. Em outras palavras, algo está fora dos padrões. A causa principal e a mais frequente é a fé shōjo, com a qual a expansão não ocorre. De toda maneira, é necessário ser daijo. Expandir significa crescer, tornar-se maior. Por essa razão, daijo é melhor. Shōjo é estreito, limitado. Logo, não se deve censurar ou repreender as pessoas, dizendo: não se pode fazer isso, aquilo não é permitido. Tal atitude não está de acordo com a prática messiânica. Kanon é daijo. Não aponta o que é bom e o que é mal. Sendo assim, é um erro ser humano tentar defini-los. Digamos que até certo ponto compreende-se o bem e o mal com base no senso comum, mas não se consegue de forma alguma discernir completamente. Há muitos casos em que uma pessoa, em tom de crítica, diz com veemência: isso está errado, é ruim, quando ela mesma está errada. Não há problema em apenas comentar o que pensou, mas não se pode impor a vontade a outras pessoas. Em tudo, deve-se fazer com que o outro se sinta bem. Resumindo, o motivo fundamental de não se verificar a expansão é a incapacidade de fazer com que as pessoas se sintam bem e felizes por frequentarem a unidade religiosa. Este é um ponto. Outra questão: não se deve ser impertinente. Há quem fique repetindo a mesma coisa inúmeras vezes, e isso é péssimo. Deus não provoca tédio. Muitas religiões são insistentes, mas francamente são falsas. Deve-se falar apenas uma vez. Se ainda assim o outro não estiver disposto a ouvir, devemos aguardar o tempo certo. Com o recebimento de Jorei, as doenças são curadas e, como decorrem graças, as pessoas passam a vir até a unidade. A cura das doenças se dá quando se atinge o ponto vital. Por essa razão, o responsável pela unidade religiosa precisa ter a capacidade de encontrá-lo. O mesmo se verifica ao conversarmos com as pessoas. Não é bom falar exaustivamente sem atingir a essência. Mesmo que sejam apenas uma ou duas palavras, se estas calarem fundo na alma de quem nos ouve, serão sentidas com profundidade. Sendo assim, tanto no jorei quanto na conversa, o importante é o ponto vital. Para atingi-lo, são necessárias inteligência e sabedoria. Se ficarmos desatentos, não saberemos captá-lo. No fim das contas, se tentar de tudo um pouco, acabará acertando. É o método metralhadora. Ao invés de 100 tiros, 100 acertos, são 100 tiros, 1 acerto.
Apesar disso, é difícil atingir o alvo desde o começo. Em razão disso, ao se esforçarem ao máximo, atuando de maneira ampla, identificarão o ponto vital gradualmente. Bem, são diversos pontos. Citei aqueles que percebi, mas o mais importante de tudo é a forte vontade de progredir, a firme decisão de crescer. Esta atitude é fundamental. O pensamento "não sou capaz" é o mais prejudicial de todos. Por essa razão, é essencial ter a seguinte postura: eu também sou um ser humano. Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Aquelas que possuem uma forte determinação para realizar seus trabalhos, mesmo incorrendo em fracasso ou sendo ridicularizadas pelos outros, com certeza vão se desenvolver. Eu sou assim. No entanto, o mesmo não se verifica com quem desiste logo no primeiro insucesso. Costuma-se dizer que a resignação é fundamental. Conforme a circunstância, isso faz sentido, mas dependendo da situação, a não resignação é fundamental. É importante renunciar às coisas ruins e não desistir do que é bom. Quando as pessoas me apresentam alguém, frequentemente dizem: "Ah, esta é uma pessoa maravilhosa, e o melhor é que ela não tem nenhuma ambição." Eu acho isso estranho e costumo dizer que está errado não ter ambição, pois também existe a ambição positiva. Deus é o mais ambicioso, pois deseja salvar todo o mundo. Não há ambição maior que essa. Por essa razão, a ambição de forma alguma constitui algo ruim. Não há meio de salvar o mundo peregrinando com sandálias de palha, como era feito antigamente. Não obstante, devido à mentalidade que veio sendo cultivada até hoje, há pessoas que não conseguirão dar o devido valor à religião se não houver despojamento, frugalidade e voto de pobreza, o que também é um problema. Em outras palavras, a base da fé está equivocada. As religiões antigas e as de até agora se caracterizam pela abstinência. Acreditava-se que alimentar-se de comida sem sabor, usar vestes gastas e viver em casas humildes era adequado. Todavia, isso é um erro. Afinal, a beleza das flores e das paisagens não foi criada por Deus sem motivo, mas para deleite do ser humano. O mesmo se dá em relação às coisas saborosas. Elas existem para comprazer o ser humano. Assim, ingerir comida sem gosto propositalmente, vestir-se com roupas de má qualidade e outras atitudes do gênero são como uma rebeldia contra Deus. Nós construiremos o paraíso, que é o mundo de verdade, bem e belo. Mas o que é o belo? É justamente viver em uma casa bonita, vestir roupas belas e consumir alimentos saborosos. A maior prova disso é que os espíritos malignos detestam flores. Veja, ali no Toconomá há uma ikebana. Por essa razão, é indispensável que haja flores adornando os cômodos, e digo isso já faz algum tempo. Esta é também a razão pela qual ofertamos flores aos antepassados. Elas exercem uma grande influência positiva no mundo espiritual. Em minha casa há flores em todos os lugares. Não existe um só canto em que elas não estejam presentes. Em breve, pretendo publicar um artigo sobre as flores. Se refletirem acerca dos pontos que expus, encontrarão a causa da não expansão das unidades religiosas. Por Meixo Sama, em 30 de maio de 1949, O Caminho da Flor.